Deus vivo, único e soberano Senhor, Deus que controla terra, céu e mar, Deus que tem todas as coisas na palma das suas mãos, assim como os tem também os remidos, ó Deus, nós te glorificamos, porque cremos e temos conhecido que nenhuma folha cairá da árvore sem que o Senhor assim o determine. É o poder da tua palavra, ó Deus, que traz a existência ou aniquila todas as coisas. Por isso declaramos ousadamente, soberano é Deus. Senhor, que as nossas vidas possam traduzir pelo menos parte daquilo que o Senhor tem a realizar nessa terra. E que tudo que o Senhor tem determinado com as nossas vidas, que tudo venha a se cumprir. E que nenhuma das tuas boas palavras caia por terra. E nesta manhã, pois, ó Deus, nos concede a graça da percepção das coisas espirituais. Senhor, envia uma palavra para que o nosso orgulho e vaidade sejam pisados e destruídos. E que com humildade se cumpra sobre nós a palavra que o Senhor decretou, que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Esse é o teu propósito, Deus, pois tu viestes buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, cada um de nós. Agracia-nos nesta manhã, porque nós bem sabemos em quem temos crido, e estamos certos de que tu és poderoso para guardar o nosso tesouro e cumprir o teu propósito até o dia final e por toda a eternidade. Glorificado seja o teu nome, ó Deus, tem de nós compaixão e misericórdia, pois nós declaramos que sem ti nada podemos fazer, e assim pedimos a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir. Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. O nosso tema atual chama-se Interpretações. É isso que nós estamos seguindo, examinando alguns textos bíblicos, e você, se tiver também no seu dia a dia dúvida de algum texto bíblico que está sendo usado por aí como motivo para uma série de coisas, você pode nos trazer com antecedência para nós examinarmos, né? E vermos a realidade do texto e como estão usando o texto bíblico por aí. Por exemplo, hoje tem pessoas que se baseiam em textos bíblicos para dizer que nós somos predestinados. É o cúmulo do absurdo da cabeça de um ser humano. Se dizer predestinado é o cúmulo, né? Aí nós vemos as piores atrocidades aí na sociedade, ninguém tem direito a dizer nada. Ninguém pode condenar um homem por ter cometido um crime, se nós já nascemos predestinados. Ah, não, ele estava predestinado àquilo. O cara invadiu o colégio, matou um monte de criança. Não, mas ele estava predestinado, ele não tem culpa, ele estava predestinado, a culpa é de Deus. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe-se cada um de seus próprios pecados. Então não existe predestinação. Mas eles não se baseiam em textos bíblicos? Sim, eles se baseiam em textos bíblicos. Se você abrir o site daquele mercenário enganador, servo de Satanás, chamado Miguel Ângelo, da igreja que muda de nome toda hora, parece um camaleão, era a Igreja Evangélica Crescendo em Graça, Cristo Vive, agora não sei que nome mais tem aquele negócio. O camarada está se baseando em textos bíblicos do apóstolo Paulo e pregando a predestinação. E uma igreja com um monte de palhaço, glória a Deus, sou predestinado. É só se for ao inferno. Amém, irmão? A única predestinação que o ser humano pode considerar ter é ao inferno, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado, mas existe um resgate, amém? Mas o dom gratuito de Deus é o resgate, a vida eterna em Cristo Jesus. Então não existe predestinação. Mas eles se baseiam em vários textos bíblicos, não de Jesus Cristo, mas dos apóstolos, que são textos sujeitos a muito análise e pesquisa. Então, nós temos um texto que eu quero ver com você, de Hebreus, no capítulo 10, no verso 23 em diante.
Diz assim, Hebreus, no capítulo 10, no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta minha versão bíblica aqui, ela é muito boa. Ela se aproxima tremendamente dos originais. Mas as Bíblias da maioria das pessoas está escrito assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, aqui, porém, essa versão muito mais atualizada, muito mais moderna, muito mais fiel, ela diz: não deixemos de congregar-nos. Porque o outro conceito, quando diz assim, não deixando a nossa congregação, por causa desta palavra, eu tenho visto pessoas morrerem dentro de lugares que não tem nada a ver com igreja. Um dia foram, mas não são mais. E Deus, quando arranca a pessoa de um lugar e quer levar para o outro, as pessoas dizem não. Porque está escrito, não deixemos a nossa congregação. Mas na verdade o sentido é, não deixemos de congregar. Agora, o congregar não está ligado a uma denominação específica, mas sim a um mover do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, quantas pessoas eu conheci? Não, principalmente na era batista que eu atravessei, e graças a Deus não fiquei sepultado lá, pela misericórdia de Deus. As pessoas diziam assim, não, eu não vou sair daqui não. Eu me converti aqui, eu vou morrer aqui. Aqui também tem Deus. Ora, Deus não se manifestou a Abraão? Aonde? Como é que era o nome na Mesopotâmia? Em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Tá, Deus se manifestou a Abraão lá na Mesopotâmia. Mas pronto, Abraão, eu sou contigo, tá vendo que eu sou Deus? Abraão poderia dizer, caramba, aqui eu achei Deus. Tá, eu achei Deus. Mas o que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não se manifestou o que viu a escada, como é que se chamava ele? Jacó? Jacó. Jacó está atravessando um deserto, deitou em cima de uma pedra, viu uma escada, os anjos subindo e descendo e tal. Ele falou assim, caramba, essa é a casa de Deus. Chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, então não vou sair daqui. Aqui é casa de Deus, eu vi Deus, caramba, Deus está nessa terra e eu não sabia, então vou morrer aqui. Vou dar uma de Pedro. Senhor, quer que construamos aqui 3 cabanas? Uma para ti, uma para Elias, uma para nós, olha aí, ó. Uma para Moisés, para Elias e para ti. Ou seja, se eu vou construir para você, nós também estamos juntos. É para mim também. Então, não é porque se conhece Deus num lugar que se morre naquele lugar. Porque Deus é um Deus de mudança. A terra gira, as montanhas crescem, os mares mudam, mas o crente, ele acha que ele pode virar um poste convertido no lugar. Isso é um conceito sério. Por que é sério? Porque eu tenho visto dezenas e talvez já chegue a mais de 100 de pessoas com essa ideologia que Deus tinha plano para a pessoa chegar até o pastorado, tinha plano para a pessoa atravessar fronteiras com o evangelho e hoje não passam de um perdido em qualquer canto das ruas do bairro. Porque não entenderam que Deus não é um Deus de denominação. Não, eu me converti aqui.
Quantas senhorinhas daquelas antigas, com todo respeito, mas não respeito a ignorância de ninguém. Eu respeito as pessoas, mas não a ignorância, não a fé louca, não o fanatismo. Não, irmão, porque você sabe, né? Eu não posso sair da minha igreja. Eu conheci Jesus lá, mas só que Jesus, o Jesus que ela conheceu lá, já nem está mais lá. Já foi. E ela ficou mordida lá, presa, acorrentada por causa de um rótulo denominacional. Quantas vezes eu vi orações dentro da igreja batista, orações tipo, Senhor, porque nós os batistas... Como é que é? Nós quem? Os batistas? Para trás de mim, Satanás, sai do meu caminho. Agora, nós os cristãos... Ah, tá, aí sim. Nós cristãos é uma coisa, nós batistas, nós assembleianos, nós geração Jesus Cristo, não, nada disso. Denominação, não. O reino de Deus não se rebaixa a isso. Então, aqui a versão mais acertada diz, não deixemos de congregar. Isso aí você sabe, que se você deixa de congregar, você vai esfriando, daqui a pouco você vem com aquela velha e filosofal frase, não, irmão, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus não, tá? Já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Puxa vida! Então essa frase é muito poética, né? Só que esses que dizem estou afastado da igreja e não de Jesus, nunca mais voltaram para a igreja, nunca mais seguiram nenhuma direção. Estão lá, realmente vai ver que ele está com Deus, só que eu não sei que tipo de Deus ele está, com umas regras totalmente extrabíblicas. Então, esse conceito de congregação local, na verdade, ele nunca existiu. A congregação local, aquele local onde se reúne, é uma consequência, onde nós temos o costume de nos reunir para orar, clamarmos juntos, meditarmos juntos na palavra, louvarmos a Deus, tocarmos músicas, glorificarmos a Deus através de músicas, através de instrumentos, porque a Bíblia diz isso, o povo de Israel fazia isso. A Bíblia diz tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvar ao Senhor com harpas, com adufes, com saltérios, e um monte de instrumentos, diz lá o Salmo, o último Salmo. 150, né? Então, louvai ao Senhor, tá? Esses conceitos bíblicos nós fomos ao longo dos anos da história desenvolvendo e hoje nós praticamos isso. Mas os nossos irmãos, quando estavam em perseguição, lá no começo da era da igreja, que se reuniam em cemitérios, não podiam usar instrumentos, não podiam cantar muito alto e uma série de coisas. Porque estavam escondidos, forasteiros, fugitivos, nas cavernas, a Bíblia diz, nos antros das ruas das sociedades, escondidos em catatumbas, coisas dessa natureza. Então, mas hoje nós, com a liberdade que Deus nos tem dado, nós praticamos tudo aquilo que consideramos bíblicos, e esse conceito nós praticamos. Então, o conceito de congregação é esse, mas não quer dizer que você vai morrer. Então, a palavra não diz... Não deixemos a nossa congregação, mas sim, não deixemos de congregar. Este é o conceito. Porém, eu vou trazer ainda para você um conceito mais profundo e revolucionário. Hoje, tem pessoas congregando e morrendo. Tem pessoas congregando e morrendo. O cara está congregando numa igreja batista tradicional que não acredita em nada. Deus não cura mais, Deus não expulsa mais demônio, eu não sei o que ele vai fazer lá. Vai passear. Ou então ele está congregando numa igreja adventista do sétimo dia. Sinais e prodígios que usa o véuzinho. Igreja da restauração usando o véuzinho em cima da cabeça, em cima da cara. Eu não sei o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tenho a mínima ideia de que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E o cara está congregando lá. Está congregando para a própria perdição. Lá não existe salvação. Porque só existe salvação onde os conceitos da palavra são ávidos, são reais.
são destacados. Se o que está se vivendo lá não são conceitos da palavra, não tem salvação. Ou Jesus vai salvar qualquer um porque se diz cristão? Não. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então hoje tem pessoas congregando, e tem mais, agora que a dispensação, a última dispensação da era da igreja foi implantada, que é a restauração das igrejas, devido à apostasia que está aí, nós já nascemos no meio da apostasia. Agora então, congregação, meu irmão, congregação é coisa de você procurar e não achar. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha o que eu estou escrevendo aqui, ó. E o amanhã dirá se eu estou certo ou estou errado. Todas as igrejas estão, sabe o quê? Fora. A dispensação bíblica hoje para as nossas vidas se chama restauração, escapar da apostasia. É ter uma fé louca e desejar morrer por Cristo. Isto é restauração. Não foi isso que Cristo veio? Dar a vida pela sua igreja? Não é assim? Ele falou, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Nós não temos que dar a vida pela igreja também? Temos. E é isso que por aí estão vivendo? Não, as pessoas estão entrando na igreja para enriquecer. Os homens estão indo para trás do púlpito para pedir dinheiro. Não estão indo atrás do púlpito para dar a vida pela igreja. A hora que a igreja deixar de ser um bom negócio, que eles não estiverem mais arrecadando dinheiro, eles vão viver dos seus outros patrimônios, vão viver da Rede Record, vão viver das suas empresas de telecomunicação, das suas gráficas monstruosas. É só a igreja parar de dar dinheiro. É só surgir uma lei aí proibindo dízimos e ofertas e botar o exército lá dentro das igrejas. Tu vai ver só se esses camaradas não abandonam tudo logo, logo. É só a igreja parar de dar dinheiro, meu. Então, todas as igrejas estão fora. Então, dentro do que eu creio, aposto a minha vida, aonde as pessoas vão congregar? Aí tem gente morando na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, tem gente morando em vários estados do Brasil, pessoas que têm se deparado com a voz da restauração e têm entendido o que é restauração. O que essas pessoas vão fazer? Aí uns vêm aqui para Hebreus, né? No capítulo 10, no verso 25. Não, pastor, mas a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Sim, mas você vai congregar na sinagoga de Satanás? Então eu estou afirmando que hoje não tem mais que congregar. Porque hoje, isso sempre foi, mas em virtude de algumas coisas, algumas dispensações estarem imperando, Deus considerava e tratava a questão congregacional. Hoje a questão congregacional ela está banida. Voz da Restauração não é uma igreja local. Voz da Restauração é um mover espiritual que abrangerá toda a terra. Nem as muralhas da China vão nos conter. Nós vamos saltar e vamos entrar lá. Então, restauração não é uma igreja. Se restauração fosse um conceito de igreja, nós não teríamos distribuído milhares e milhares de CDs e DVDs na porta das igrejas. Não teríamos os trabalhos gratuitos que estão na internet. Estaríamos como todo mundo, vendendo CD, vendendo DVD. As pessoas me mandam e-mails e telefonam desesperadas querendo mensagem. Seria uma maneira de eu ganhar dinheiro. Eu digo, não, irmão, vai lá, acessa o endereço tal, está tudo lá de graça para você. As pessoas mandam e-mails chorando. Caramba, eu descobri vocês. Como que eu achei vocês? Não achou a gente, ela achou um mover do Espírito Santo. Restauração não é um conceito de igreja. Nós somos o grito da meia-noite. E a parábola das 10 virgens diz que o grito da meia-noite ele é usado para despertar as igrejas. Então nós não somos igreja. Entra por aí, vê se tem outro pastor pregando que eu prego, desafiando o juiz e delegado da maneira que eu desafio.
Qual pastor ousaria fazer um DVD como aquele delegado aí ONU? Aquele resposta ao deputado? Como é que alguém pode querer me comparar a um pastor? É maluco, está cego. Eu não sou um pastor. Eu sou um restaurador. Meu conceito de reino de Deus está muito acima de conceito de igreja, porque eu fui chamado para esta dispensação. Eu fui chamado para acordar as igrejas e não para ser igual a elas. Aqui é o mover, hoje, o que nós estamos vivendo, e nesse século 21, no século que nós estamos atravessando, neste século a igreja será arrebatada, neste século o anticristo vai reinar, neste século haverá a terceira guerra mundial, que é a guerra do Armagedon, neste século Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras, neste século, século 21. É nisso que vai acontecer. Então, nós não somos apenas uma igreja, nós somos a restauração. Restauração não é conceito de igreja, embora muita gente iludida entra aqui e senta pensando no conceito de igreja. Eu prefiro a morte. Eu não fui chamado como igreja, eu fui chamado como um grito que desperta as igrejas. Então, nós estamos diante de um mover. Aí a pessoa lá no Japão conheceu o nosso ministério. Se não sair da sua igreja, morre. Conheceu a restauração lá na Espanha. Se não abandonar a sua congregação, morre. Conheceu o ministério lá na Inglaterra, em Londres. Se não abandonar a sua congregação, morre. Agora ela não tem mais que estar seguindo um conceito denominacional. Ela tem que seguir um mover espiritual. Este mover espiritual, que é a voz da restauração, não está limitado a paredes, conceitos denominacionais. Ele é um ponto de vista, ele é um entendimento, ele é uma compreensão. Então a pessoa tem que se enquadrar nisso, ela tem que entender, caramba, realmente, política e reino de Deus, nunca, porque Jesus nunca dividiu a mesa com Satanás. Não entendeu isso? Vai ficar para trás, vai soar a trombeta e ela vai ficar. E está botando em perigo a sua salvação, caso morra antes do arrebatamento. Então, meu irmão, o conceito de congregar está extinto. O conceito de congregar está extinto. Você tem que estar enquadrado em um mover. Se bem que isso não é novidade. Isso não é novidade. Quer ver como não é novidade? Eu vou te mostrar biblicamente que isso não é novidade. O conceito de denominação foi usado por Deus, sim, mas Deus nunca esteve limitado a ele. Por exemplo, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: opa, em Filadélfia nós temos uma igreja local. Beleza, então eu vejo que Deus está usando aquela situação. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, em Pérgamo, em Tiatira, né? Opa, então Deus está sim usando a questão da igreja local. Mas que ele está submisso a isso, não, aí não. Quer ver? Em Marcos capítulo 9, verso 38, em Marcos 9, no verso 38, diz assim: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Então veja que João chega: Senhor, aí vimos um cara aí, o cara estava expulsando demônio, o cara estava curando enfermo, mas ele não está em nosso meio, ele não faz parte da nossa igreja.
Eu perguntei, a qual denominação tu pertence? Ele falou lá uma denominação que não é nossa, não. Ou quem sabe, não, ele disse que não tinha nem igreja. Eu falei, não, para com isso, não vai mais expulsar demônio, não. Aí Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, quem é você, cara? Ou seja, se ele está curando enfermo, se ele está expulsando demônio, ele poderia não estar numa congregação, mas ele não estava no mover do Espírito Santo? Então é esse, o conceito do mover espiritual acima do conceito denominacional. Ah, tem mais que interessante, em Lucas também fala a mesma coisa. Em Lucas no capítulo 9, no verso 49. Lucas 9, 49 diz: falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Ele não anda conosco, ele não está juntinho da gente. Ele não participa dos nossos cultos. Ele não participa das nossas orações. Nós proibimos esse cara. Ele falou, não proíbe. Por que proibiu? Ele não está no mesmo rumo que nós? Ele é contra nós? Não, ele não está fazendo as mesmas obras? Então, quem não é contra vós, é por vós. Ele está no mesmo rumo, ele está no mesmo caminho, ele está no mesmo mover espiritual, mas não está na congregação. Imagina, ele não podia estar ali juntinho de Jesus? Podia. Se João viu o camarada, imagina se o camarada não sabia onde Jesus estava. Mas ele entendeu que ele não necessitava estar junto à pessoa física do Senhor Jesus. Bastava estar enquadrado no mover espiritual do Senhor Jesus. Muito mais profundo. Enquanto uns têm... Ele não está com a gente aqui, ele não está te olhando, ele não está te tocando, ele não está recebendo um pedaço de pão da tua mão, mas está ou não está fazendo a obra lá? A Bíblia mostra um outro homem em Atos, capítulo 18. Atos 18, 24. Atos 18, 24 diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ninguém conhecia esse camarada. Ele não saiu do meio dos apóstolos. Ele não saiu do meio dos discípulos. A igreja está aqui recém-formada e Apolo surge no cenário convencendo judeus e gregos que Jesus é o Cristo. Mas diz a Bíblia que ele conhecia o quê? Só o batismo de João. Ou seja, ele era um camarada que nem sequer tinha sido batizado pela igreja fundada. Jesus não batizou, os discípulos de Jesus não batizaram, mas ele conhecia o batismo de João. Provavelmente foi batizado por João. Mas não chegou a ter o entendimento nem do batismo de Jesus. E, no entanto, ele é um assombro. Ele vai ser mencionado de uma maneira tão grandiosa na Escritura que em determinado momento a igreja de Corinto começa a se dividir quando Paulo dá a bronca. Uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro. Aí Paulo arrebenta. Por acaso foi Paulo crucificado por vocês? Foi Pedro crucificado? Foi Apolo? E
Mas o nome de Apolo pesa tanto que ele chega ao ponto de se dividirem, dizendo que uns são de Apolo, outros são de Paulo e outros são de Pedro. Olha o nível que Apolo está. No nível de Paulo e no nível de Pedro, a ponto da igreja se dividir. Então Apolo não era um homenzinho qualquer. Como a gente costuma dizer, ele arrebentava nas escrituras. Ele era o bom. Convencia até judeu que Jesus era o Cristo. Mas onde ele congregava? Acharam ele lá no meio de uma congregação pregando. Acharam ele no meio da rua pregando. Mas onde esse cara congregava? Aí quando Priscila e Áquila viram ele, caramba, o cara é bom. Vamos levar ele lá para a congregação? E lá arrastaram ele para a congregação. Ele conheceu outros irmãos, conheceu outros que pregavam a mesma coisa, se enquadrou, estava enquadrado. Explicaram outras coisas para ele que ele não sabia, mas até então, ele é ou não é um referencial? Mesmo sem ser participante da igreja local, a igreja formada. Então, meu irmão, a questão é essa. Pelos textos que nós vimos, o que vale é estar enquadrados no mover espiritual. Hoje, através de nós, o Espírito Santo está alcançando no mundo inteiro pessoas que, apesar de estarem sendo alcançadas, vão morrer, não vão adiante, porque não entenderam que tem que abandonar a sua congregação apóstata e fora da Escritura. O camarada diz, eu conheço a voz da restauração, mas está usando um véu na cabeça? Vai tomar vergonha na cara, quem conhece a voz da restauração não usa véu na cabeça. Eu conheci a voz da restauração, tá, mas no domingo vai para a Santa Ceia? Se conhecer a voz da restauração, tem que conhecer os estudos da voz da restauração. E os estudos da voz da restauração mostram a realidade da Escritura. Quanta gente lê a Bíblia e nem sabe o que diz lá no começo. Ali vem em colchetes, ó. Esses textos em colchetes não fazem parte dos manuscritos originais. Tem gente que nunca sequer leu nem isso. Aí está lá comendo pãozinho, bebendo vinhozinho. Outros estão lá jejuando, detonando o seu corpo, porque sequer tiveram a coragem de ler aqui, ó, o começo, a explicação da própria Bíblia, aqui, ó, prefácio e edição, vem escrito, vem explicando os textos que não fazem parte do original e que foram incluídos ali devido a algumas situações. E hoje o camarada se diz restaurador. Eu digo assim para ele, vai lá estudar, ó, www.seminario1.com. Aí volta me perguntando outra coisa. Eu simplesmente ignoro. Quem não quer estudar não faz parte da voz da restauração. A voz da restauração é para quem domina a Escritura. É para quem cala delegado, juiz, promotor e o raio que o parta, o que vier pela frente. Com a Escritura. Porque a Bíblia diz que foram prender Jesus. Mas quando ouviram ele falar, o que disseram? Ninguém fala como ele. A nossa arma se chama Bíblia, a palavra de Deus. Então, meu irmão, hoje tem pessoas conhecendo a voz da restauração, os muitos e-mails que eu recebo, até outros que os irmãos me mandam aí, de gente que teve em contato, que ficou deslumbrado, que ouviu isso, aquilo outro, gente até curado durante o tempo que ouviu pregação. Eu digo simplesmente o seguinte, vamos aguardar, joga para ele o link do seminário e vamos ver se realmente ele vai acordar. Joga para ele o link do seminário, joga para ela o link do seminário, vamos ver se vai acordar. Tem gente que acordou, tem gente que diz assim, pastor, já ouvi 200 mensagens, já ouvi o seminário todo, eu fico até 2 da manhã, eu chego do meu trabalho às 8 da noite e fico até às 2 da manhã ouvindo mensagem e lendo estudo. Opa, esse quer alguma coisa. Esse quer alguma coisa. Agora, tem gente que não está nem aí, inclusive gente aqui dentro, no nosso meio, né? Que não está nem aí para estudar. Prefere estudar somente matemática, química, física, português. Eu tenho que estudar para conseguir um bom emprego na sociedade. Estuda a Bíblia e consegue um bom emprego no reino de Deus. Agora, cada um anda na fé que alcançou. Não devemos desprezar aquelas coisas, mas devemos viver por essas. Amém? Então aqui, restauração, meu irmão, é isso. É um mover, não é um conceito de congregação. Porque senão o que nós íamos fazer com os irmãos da Espanha?
Caramba, um monte de irmão na Espanha, dezenas de pessoas na Espanha, querendo uma restauração, uma igreja da restauração lá. Pastor, o que eu faço? Quando vai abrir uma igreja na Espanha? Não vai abrir nunca. Não vai abrir nunca uma igreja na Espanha. Está aí o site, acesse e viva disso. Pastor, quando é que vai abrir uma igreja no Rio Grande do Sul? Nunca! Por mim, nunca! Agora, se um dia Deus mandar, até vai. Mas, em princípio, eu estou dizendo, nunca! Não tenho nenhuma visão de arredar o pé de cima desse morro. Porque é de cima desse morro que nós hoje já estamos até restaurando os chineses. Irmão Afonso descobriu aí uma comunidade, outros irmãos descobriram um negócio de comunidade, né, que chama? Grupo de chineses cristãos. Nós já estamos até trabalhando com eles. Eu nem arredei o pé de cima desse morro. Eu vou sair para quê? Já ouviu aquele ditado que diz: time que está ganhando não se mexe? Se Jesus me disser vai, eu vou. Mas enquanto ele não disser vai, eu fico. Então, irmão, o conceito denominacional está extinto. Eu soube também de uma pessoa que esteve em contato aí pela internet e questionou e perguntou a um dos irmãos da igreja: por que nós temos que nos submeter ao ministério do pastor Tupirani? E a pessoa deu uma resposta, até eu entendo, errada, né? Porque ninguém tem que se submeter ao meu ministério. A pessoa tem que dobrar os seus joelhos e buscar em Deus que tipo de mover ela tem que se enquadrar, qual é o propósito de Deus hoje sobre a terra. Um dia o propósito de Deus, quando botou o homem sobre a terra, no tempo de Adão, era um. No tempo de Noé, era outro. No tempo dos profetas, era outro. No tempo do cativeiro de Israel, era outro. No tempo da lei como um todo, era um propósito. Depois implantou-se o tempo da graça. Passou a ser outro propósito com Jesus. E hoje nós vemos várias dispensações. Inclusive, hoje profetizado, biblicamente mostrado, o que encerra a era da igreja é a voz da restauração. Então a pessoa tem que procurar saber: Deus, qual é o teu projeto hoje para mim te servir como cristão? E ela vai dobrar os joelhos. E quando ela dobrar os joelhos e ouvir a resposta, ela vai ouvir a resposta: restauração é o meu mover. Você quer? Quero. Deus vai levá-la a conhecer os trabalhos que eu tenho feito, o que Deus me tem mandado fazer. Mas ela vai conhecer um mover. Ela não tem que conhecer a minha cara. Ela não tem que apertar a minha mão. Que nenhum chegam por aqui: pastor, eu queria marcar um dia para vir tomar um cafezinho aí. Não, meu irmão, toma café lá no botequim. Toma café na lanchonete, na padaria. Eu trabalho para Jesus, eu não tenho tempo para ficar tomando cafezinho. Não, que eu quero orar com o pastor, porque quem sabe, o pastor precisa entender, eu quero servir a Jesus. Estou entendendo, você quer um microfone na mão, você quer um destaque. Aqui só tem destaque para Jesus Cristo, para mais ninguém. Então, ninguém tem que se submeter a mim. Eu não tenho discípulo, eu não sou Senhor, eu não sou dono de ninguém, eu não mando na vida de ninguém. Quem quiser, Deus tem que se submeter ao mover do Espírito Santo. E eu afirmo, esse mover hoje é restauração. E começou comigo. Como eu sou um filho mais velho, um garoto que andou um pouco mais, para que Deus acelere as coisas na vida dos outros, vai levá-las ao que Ele já realizou através de mim. Está lá na internet, está nos CDs, está nos DVDs, está tudo de graça lá. E ai de mim se ousar vender aquilo que está lá, que nem você acessa uns sites de uns pastores aí. Baixa essa mensagem por R$2, baixa essa mensagem por R$3. Não, lá está, baixe gratuitamente. Vídeos, áudios, estudos escritos, apostila do seminário, Bíblia em áudio que nós colocamos lá, e tudo de graça, porque a voz da restauração tem pressa, e quando a moeda financeira entra na questão, ela se torna barreira para muita gente. Muita gente não tem tempo, tem até dinheiro de pagar R$2 por uma mensagem, mas não tem tempo de imprimir uma boleta, ir lá em correio e pagar, para depois poder baixar uma mensagem. Não tem tempo para isso. E graças a Deus eu não preciso disso. Amém? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, ninguém tem que se submeter
ao meu ministério, tem que se submeter ao mover do Espírito Santo. E se quiser se submeter ao mover do Espírito Santo, não tem jeito, doa em quem doer. Doa a pastores, bispos, arcebispo, padre, cardeal, pai de santo, quem quiser. Se quiser se submeter ao mover do Espírito Santo, vai ter que aprender comigo o que eu estou ensinando lá na internet. Porque Deus começou isso comigo, implantou comigo, e é essa visão. Quer queiram, quer deixem de querer. A realidade é essa. Quer acreditem ou não, a realidade é essa. Então ninguém tem que se submeter a mim. Tem que dobrar os seus joelhos e procurar ver o mover de Deus. Claro, tem gente que vai preferir ficar nas suas oportunidadezinhas de assembleia. A irmã está com uma oportunidade. Tá bem, bom irmão, Deus colocou no meu coração, eu estou sentindo, eu já falei para tomar cuidado com esse negócio de sentir no coração. Vai fazer um check-up, vai procurar um cardiologista, que isso pode levar à morte, isso pode ser uma coisa séria. Toma cuidado com essa história, eu estou sentindo, tá, meu irmão? Quando Deus revela assim, irmão, o negócio é o seguinte, é isso, isso e isso. Gostou, não gostou, é problema teu, tá dito. É assim que as coisas de Deus são. Não tem esse negócio, irmão, eu estou sentindo, olha, eu senti, eu vi o quê? Viu o quê? Nós cremos em tudo isso, irmão, mas nós estamos acima disso, pode acreditar. Então, restauração não é a minha cara. Não, restauração é um chamado de Deus para que eu me submeta a Ele. E Ele revelou as coisas. Quem quiser conhecer o que é restauração, não tem jeito. Não adianta querer ver um vídeo meu aqui, outro vídeo meu ali, e dizer assim, eu vou fazer igual. Não vai fazer igual. Porque a questão não é só conhecimento, a questão é misericórdia, é chamado de Deus, é revelação para quem Deus chama. Não adianta querer me imitar. Tem gente aí na internet gravando uns videozinhos besta, todo trêmulo, sem dizer coisa com coisa, tentando não repetir o que eu já disse sobre o vídeo. Camarada assiste o meu vídeo 20 vezes, depois quer fazer um igual. Não vai fazer, meu irmão, não vai fazer, não é nada disso. A obra não é essa, nós temos que ter humildade. Tem que ter humildade. Nós não congregamos dia a dia, vocês hoje não congregam aí, não estão aí? Eu não congreguei durante 13 anos de banquinho ali. Até que Deus dissesse, agora eu não te quero mais no banco, eu te quero no púlpito. Não fui consagrado por ninguém, ninguém jogou azeite na minha cabeça, que eu não sou palhaço. Banho eu tomo com água e sabão, debaixo do chuveiro, não é com azeite não. Isso é palhaçada. E aí o outro vem e diz assim, não, que eu fui consagrado. E está se achando que tem parte na restauração? Parte na restauração tem quem renuncia à sua consagração. Esse tem parte na restauração. Que reconhece que homens não podem ungir homens. Esse é um restaurado. Isso tudo está lá, seminário1.com. Então, meu irmão, o conceito é esse. Nossa congregação hoje é um mover espiritual. A nível de congregação nós estamos aqui. Mas se não estivermos enquadrados no mover espiritual, quando soar um arrebatamento, uns sobem e outros ficam. Não é por estarmos juntos a nível congregacional, mas é por estarmos juntos a nível espiritual, no mover do Espírito. Isso é que vai nos fazer herdar a glória de Deus. Então, só para fechar, vou repetir uma coisa. Os que estão longe, né? Nessa hora nos ouvem, não sei nem quantos nos ouvem pela internet nessa hora. Os que estão longe, não adianta ficar procurando igreja. E tem gente até que, pessoa aqui não tem igreja. Lá tem uma universal, tem uma mundial e não tem mais igreja, porque não tem igreja. E mesmo se tivesse, já pensou um camarada conhecer a restauração e ir para dentro de uma assembleia? Já pensou conhecer a restauração e ir para dentro de uma presbiteriana? Ir para dentro de uma batista? Os batistas que não creem em nada, os presbiterianos que são maçom, os assembleanos que são políticos. Já pensou uma pessoa que se diz restaurada, restaurador? Já pensou ela ir congregar nesses lugares? Ela não tem nada de restauração na vida dela. Agora, tem pessoas
da Europa que realmente provam que são restauradores. Pessoas que me dizem, pastor, nós gravamos 100 CDs por mês, porque é a nossa condição financeira, nós gravamos 100 CDs e DVDs por mês e distribuímos na cidade. Todo mês nós gravamos 100 DVDs e distribuímos na cidade. Investimos do nosso dinheiro, baixamos as mensagens da internet e distribuímos de casa em casa e de igreja em igreja. Isso sim é restauração. E não estão sentados em nosso meio. E estão investindo. Tem aquela condição. 100 CDs por mês. Estão fazendo a obra. No final do ano, são 1.200. No final do ano, eles distribuíram 1.200 CDs e DVDs. Isso pode tomar a Europa todinha. E lá na Europa, alguém pode estar dizendo assim, caramba, como é que esse cara veio parar aqui? Não foi o cara, é o mover do Espírito Santo que não vê barreiras e não vê distância. Eu pisar na Europa? Não tenho a mínima pretensão. Tomara que Jesus nem nunca me mande para lá. Que eu não gosto de viajar, muito menos de avião. Amém, meu irmão? Então, a questão não é congregação. A questão é mover. Pastor, vai abrir uma igreja aí? Quando que vai abrir uma igreja aqui no Amazonas? Não, a igreja já está aí. A igreja já chegou aí. Você não conheceu o site? Você não conheceu os arquivos do SkyDrive? Você não conheceu? Então a igreja já chegou aí. Agora faça a sua parte, acorda, desperta, vai estudar. Amém, meu irmão? Nós vamos dar uma paradinha. No segundo bloco nós voltaremos com respostas, perguntas e respostas. Por hora nós vamos dar uma paradinha. Vamos beber uma aguinha?